Olá, galera do canal. Vamos aqui à primeira aula sobre pirâmides, né? Dentro do tópico de geometria espacial. Nós teremos um conjunto de 4 aulas teóricas sobre pirâmides e bastante resolução de exercícios. Tranquilo? Vamos lá começar essa aula que fala sobre as definições. Tranquilo? Então vamos lá. O que é uma pirâmide? Seja um polígono qualquer, num plano, e um ponto V, vértice, fora desse plano. Então você pega aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que está no plano. Esse cara aqui está no plano. Esse cara aqui está no plano. Isso é um polígono, né? Está no plano. E você pega um cara fora desse plano. No caso, a gente pegou aquela pontinha lá de cima. Nós pegamos um cara fora desse plano. Digamos que esse cara aqui, vamos chamar de V, amarelo também. Então a ligação desses caras aqui, ó, será a reunião de todos os pontos do polígono com o vértice. Então se eu ligar todos os pontos aqui do polígono, desse perímetro do polígono, vamos dizer assim, ele forma a pirâmide. Então essa é a definição de pirâmide. Tranquilo? Vamos para frente. Elementos de uma pirâmide. Então é importante conhecer na pirâmide o seguinte: o seu vértice, que é esse cara, já mencionamos. A sua base, que é um polígono. Aqui é um quadrado, mas não é obrigado a ser um quadrado. Essa figura facilita o entendimento de algumas outras definições. A altura, que é a distância do vértice ao plano da base. Então, em linha reta, o vértice até o plano da base é a altura. Nós temos a aresta da base, que é a medida do lado da base. Nós temos a apótema da base, que é esse carinha aqui. Nós temos a apótema da lateral, ou apótema lateral, que é esse cara aqui, ó, essa lateral aqui, ó, e essa informação apótema da base com a apótema da pirâmide, né? Apótema lateral, apótema da pirâmide. É muito interessante porque você vai poder usar um Pitágorazinho aqui e vai achar muita coisa através disso. A aresta lateral, essas laterais aqui que formam esse triângulo lateral. A apótema da base já foi mencionado, né? E a face lateral, que são triângulos. Então as faces laterais de uma pirâmide são triângulos, certo? Isso é importantíssimo saber. E observe que essas faces laterais são triângulos e a altura desse triângulo é exatamente essa apótema lateral, ou também a apótema da pirâmide, tranquilo? Importante ter isso em mente bem direitinho. Então isso é uma aula que você tem que entender bem as definições. Aí os tipos de pirâmides. Nós temos pirâmides irregulares e pirâmides regulares. Então, quando a projeção ortogonal do vértice não coincide com o centro da base poligonal, ela é irregular. O que é projeção ortogonal? Olha para esse cara aqui, é o vértice. Você projeta ele aqui embaixo, ou seja, se você estiver olhando lá de cima, de um avião, você está olhando para essa pirâmide aqui, esse ponto, você vai enxergar como sendo esse ponto aqui. Você vai ver só um pontinho lá embaixo. Ele não coincide com o centro do polígono, beleza? Aqui coincide. Então aqui, ó, quando a projeção ortogonal do vértice coincide com o centro, a base é um polígono regular, né? Então, o centro da base, que é um polígono regular, essa pirâmide é chamada de regular. Nós vamos concentrar muito nossos estudos nas pirâmides regulares, porque elas são muito melhor de trabalhar em termos de cálculo, certo? Elas que vão cair em prova e tal. Portanto, para a gente ter isso em mente. Tranquilo? Para frente. Tipos de pirâmide. Continuando, nós temos pirâmides retas, que é nosso foco também, e pirâmides oblíquas. Quando as arestas laterais são todas congruentes. Então, as arestas laterais, essas medidas aqui, ó, laterais. Arestas laterais são todas congruentes. Então, elas são retas. E oblíquas, não. Essa medida, por exemplo, é diferente dessa. Tranquilo? Show? Um detalhe importante é que nós vamos concentrar muito nas pirâmides retas, sendo que no caso da oblíqua tem como jogar para reta e assim vai. Classificação das pirâmides regulares. Dependendo da base do polígono da pirâmide, ele tem definições. Então nós temos pirâmides quadrangulares, base quadrado, e lembrando, as faces laterais são triângulos. Pirâmide triangular, o famoso tetraedro, a base é um triângulo, só que tem um detalhe: todas as faces também são triângulos. Então, todas as faces, no caso do tetraedro, quer dizer 4, né? Triângulos aqui, 4 edro, né? Vamos dizer assim. Pirâmide pentagonal, a base é um pentágono, certo? Aí, outra coisa:
importante para encerrar o nosso estudo das definições é planificação de uma pirâmide. Se resume em bases e laterais, né? Então as bases aqui, se for um triângulo, se for um quadrilátero, se for um pentágono, beleza? E as faces laterais, tranquilo? Então, é planificar uma figura espacial, não só uma pirâmide, mas uma figura espacial, mas é que abrir, como se fosse uma caixa, certo? Você pensar em figuras tridimensionais de papelão, elas abertas, elas antes de ser fechada, aqueles jogos antigos, né? Ainda tem os jogos atuais, se você corta o dado, corta alguns elementos, o jogadorzinho, você que corta e cola, ela vem com as figuras espaciais planificadas. Tranquilo, gente? Valeu, até a próxima aula. Abraço, sucesso!